Amém, irmãos. Domingo de celebração ao Senhor, né? As crianças podem subir, que vão ficar lá em cima, né? Deus seja bendito por tudo quanto cantamos, tá bom? Por tudo que celebramos a Ele. Eu queria te convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 11. Dia dos Pais, acho que o presbítero Felipe já falou tudo aqui, aquilo que está lá também, né, nas redes sociais da igreja. Como pais, precisamos refletir nisso, precisamos buscar nos parecer com Jesus mais e mais, a fim de que os nossos filhos se pareçam conosco, né, irmãos? A fim de que eles possam olhar para nós e ver Jesus, né? E ver Cristo. Que como Pai possamos nos esforçar a fim de refletir esse bom Deus, esse bom Senhor, né? Para que os nossos filhos o vejam em nós e possam imitá-lo, segui-lo. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 1, vamos ler 5 versículos aqui. Os músicos e os irmãos que servem estão afiados, né? Todo domingo assistindo de manhã e à noite. Não posso nem errar. Diz o seguinte texto sagrado, Romanos 11, 1. E pergunto então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias? Como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, no tempo presente, restou um remanescente segundo a eleição da graça. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador, pedimos, ó Pai, que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Nos permita compreendê-la, entendê-la. Senhor, se há em nós, no nosso entendimento, alguma barreira, algum impedimento, Deus Santo, joga por terra, tira, afasta de nós. Deus, que possamos estar aqui não somente física, Senhor, mas também mentalmente, espiritualmente, te celebrando nesse lugar. Portanto, fala-nos, Senhor, que saiamos daqui tocados, confrontados, apacentados, ó Deus Santo, pela Tua poderosa palavra. Confiamos em Ti somente. Que o Senhor receba toda a glória, Senhor, no final disso tudo, que é devida a Ti somente. Assim oramos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Nós estamos iniciando a exposição do capítulo 11 de Romanos, e como sempre fazemos ao iniciar uma exposição, normalmente fazemos um sermão introdutório, ou parte desse sermão, basicamente é introdutório para entendermos aquilo que está diante de nós. Em algumas Bíblias, o título dado a esse capítulo é o futuro de Israel. E por que o futuro de Israel? Nós vamos entender isso no decorrer da exposição do capítulo 11. Mas o futuro de Israel, como título, diz respeito àquilo que Paulo vem desenvolvendo no capítulo 9 e no capítulo 10. Quando no capítulo 9 ele mostra que a promessa de Deus não falhou, no capítulo 10 ele fala do problema de Israel com a justiça divina e o que poderia resultar em um questionamento sobre a salvação do povo de Deus, a salvação de Israel.
Então, nesse sentido, o texto do capítulo 11 vai falar que Israel não foi completamente rejeitado, ou aliás, não foi rejeitado o povo escolhido de Deus, que embora haja um número reduzido, esse número florescerá no final dos tempos, né? É isso que a gente vai tentar compreender conforme a exposição dos versículos vão se avançando. Como ponto de partida, eu já falei disso, nos cabe entender 3 pontos aqui do capítulo 9 e 10. O primeiro deles, que está no capítulo 9, quando Paulo nos ensina que a promessa de Deus não falhou a divina eleição, diz respeito à descendência espiritual de Abraão e não à descendência física. Em segundo lugar, exatamente, a dificuldade de Israel de crer na justiça divina e confiar em sua própria justiça, e tentar por força, por mérito, agradar a Deus, e na verdade quando tentam isso, estão rejeitando o Senhor, e o texto nos ensina e nos mostra isso. E por último, embora a mensagem tenha sido anunciada e pregada, seja por Moisés, por Isaías e pelos demais profetas citados pelo apóstolo Paulo, também foi pregada e testificada pelo próprio Cristo, mas mesmo assim o povo não acolheu a mensagem. O povo rejeitou a mensagem, rejeitou a Deus. Isso seria, de maneira bem sintética, o resumo desses 2 capítulos, capítulos 9 e 10. O que assim nos prepara para entendermos o capítulo 11, que começa com uma pergunta: por acaso Deus rejeitou o seu povo? É o que está no versículo 1. E a resposta de Paulo é uma resposta incisiva, imediata, que ele diz: de modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. A gente nota que logo de cara, e isso acontece no capítulo 9, no capítulo 10 e agora no 11, o apóstolo Paulo inicia da mesma forma os 3 capítulos, deixando claro que ele também é judeu, que ele também é um israelita. E por que isso é importante, irmão? É importante para ele ressaltar que tudo aquilo que ele vem apresentando não está sendo falado, de fora para dentro. Ele não está apresentando algo que parte, de um ponto de vista externo a tudo aquilo. Ele não é um gentio, ele não é alguém que não tem conhecimento, da causa do judaísmo. Ele é um judeu. Então essa não é uma crítica, essa não é uma acusação, porque é muito mais uma acusação do que uma crítica, Ele está levantando uma denúncia da problemática de Israel com a justiça. E o que ele está fazendo, ele ressalta no capítulo 9, no capítulo 10 e agora no 11, que é um judeu que está falando. Paulo não é um observador externo a tudo aquilo. É importante, irmãos, e eu fazer um paralelo aqui, ao que vivemos hoje na realidade. Todas as vezes que você abre uma rede social, que você liga a televisão, você tem notícias e mais notícias que são, entre milhares de aspas, supostamente científicas. Ciência hoje diz respeito à instituição. Ciência não é saber, A ciência hoje encarnou em uma instituição, e é essa instituição que diz o que o que é científico e o que não é. O que temos são observadores que parecem estar fora da realidade, fora do convívio, fora da vida comum das pessoas, falando como que pessoas de fora do globo, e aí citando, apontando e mostrando situações como se essas pessoas pudessem ser observadores fora da realidade. E ninguém consegue observar nada fora da realidade, porque tudo que está posto é real.
é a própria realidade. Quando Paulo fala, ele não fala como alguém que está fora da situação, como alguém que está dando pitaco, ou como alguém que fala de uma posição pseudocientífica, comprovada assim, um assado. Ele fala, olha, isso é real e eu sou parte disso. Eu vivo isso, eu vivi isso. Lá no capítulo 10 ele falou da sua própria dificuldade com a justiça divina, que ele também foi assim, ele conhece de perto. Então é importante ele ressaltar que ele também é judeu, que ele também é descendência de Abraão, que ele é da tribo de Benjamim, ele é um hebreu. E com isso, o que ele quer provar, primeiro com um argumento pessoal, que a promessa de Deus não falhou. Deus não falhou de modo algum, haja visto que ele foi alcançado pelo Evangelho. Então a gente percebe que essa não é uma análise, fora da realidade, não é uma análise externa à realidade. Ele está dentro disso, ele faz parte disso, ele é um hebreu, ele é um judeu. E com isso, com um testemunho pessoal, ele quer demonstrar primeiro, usando a sua própria vida e pessoa, a eficácia da promessa de Deus, a eficácia do Evangelho, a eficácia da salvação. A gente poderia, por exemplo, citar o que Tiago vai falar lá no capítulo 15 de Atos, embora quem escreva Atos seja Lucas, mas quando estão diante do concílio de Jerusalém, Tiago reconhece que um grande número de judeus também estão recebendo o Evangelho. Assim como Paulo e Barnabé estão pregando o Evangelho entre os gentios, e muitos estão recebendo o Evangelho, muitos gentios e milhares, por sinal, entre os judeus o número pode não ser tão grande quanto é entre os gentios, e Paulo ele fala disso diversas vezes, mas muitos judeus estão crendo no Evangelho, muitos judeus estão se tornando discípulos de Jesus. Nesse caso, Paulo mostra que a promessa de Deus não falhou. E de que promessa e do que nós estamos falando? É bom situar aqui. No capítulo 9, Paulo começa dizendo que ele tem peso no coração, já que nem todo judeu tem seguido, abraçado o Evangelho, mas que isso não prova, isso está lá no capítulo 9, que Deus tenha falhado, ou que a promessa esteja falhando. O que Paulo nos ensina lá no capítulo 9 é que existe um Israel dentro do Israel. E aí, fazendo uma analogia com o que nós vivemos, existe a igreja de Deus dentro daquilo que nós chamamos igreja. Deus não haverá de salvar todos aqueles que se reúnem debaixo de uma certa placa de denominação. Nem todos aqueles, eu acho que todo pastor queria pastorear uma igreja 100% trigo, mas não existe. No final dos tempos, Deus vai separar o joio do trigo, e isso vai acontecer também dentro desse grupo que se reúne. Quem é e quem não é a minha tarefa ou a sua saber. A nossa tarefa é pregar o Evangelho e se esforçar por viver Jesus, mas sim, Cristo fará separação. Muitos dirão Senhor, Senhor, e ele dirá, apartai-vos de mim. Então existe uma igreja dentro da igreja, e Paulo está falando isso no capítulo 9, existe um Israel dentro de um Israel. Deus ele não haverá de salvar todo o povo porque é descendência de Abraão segundo a carne, porque a promessa foi uma promessa espiritual ao filho espiritual. Então nesse caso, alguém poderia dizer, mas muitos judeus não estão crendo, então a promessa de Deus falhou, ou a promessa de Deus não é tão eficaz, a durabilidade da promessa tende a perecer, tende a ter um tempo determinado. Paulo está dizendo, de jeito nenhum. A promessa de Deus é fiel e a promessa de Deus está se cumprindo. É isso que ele vem apresentando. Ele afirma que
Não foram todos os judeus absolutamente rejeitados. Deus tem um remanescente. E nesse caso, como ele já vem demonstrando isso em vários lugares, não foi ele mesmo que se incluiu nesse rol de pessoas salvas pelo Evangelho. Aonde ele está e o que ele está e vive por graça e misericórdia de Deus. Foi Deus que fez isso nele, foi Deus que o resgatou, e não ele mesmo por suas obras ou feitos. Os judeus, e é isso que parece estar preocupando o apóstolo Paulo, estão rejeitando o Evangelho, e os gentios estão sendo salvos. Essa verdade parece estar gerando um duplo sentimento no coração do apóstolo Paulo. De um lado, há uma certa preocupação, e do outro lado, ao mesmo tempo, uma certeza de que Deus está cumprindo o seu propósito eterno. A preocupação que Paulo tem aqui diz respeito à dureza do coração de Israel. E aí eu faço aqui um paralelo, isso nós vemos acontecer o tempo inteiro conosco. Todas as vezes que nós tomamos conhecimento de um dos nossos irmãos, parentes, dos quais nós pregamos o Evangelho, essas pessoas rejeitam o Evangelho, endurecem o coração para o Evangelho, dizem não ao Evangelho. É natural que a gente reconheça o poder de Deus para salvar. É natural que continuamos a confiar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e não venhamos a duvidar desse maravilhoso poder, mas ao mesmo tempo, também é natural que haja uma tristeza no coração, uma certa preocupação, desse, pai, mãe, irmão, tio, tia, filho, que endurece e que tem rejeitado a pregação do Evangelho, que tem endurecido o coração para o Evangelho. É natural que haja essa preocupação. Por favor, alguém ali fora ali. Enfim, é natural que haja em nós então uma preocupação por aqueles que estão rejeitando o Evangelho, e é exatamente isso que Paulo apresenta, uma preocupação pelo fato dos judeus estarem recusando o Evangelho. No capítulo 9, especialmente no capítulo 9, Paulo começa falando que, se possível fosse, ele mesmo desejaria ser excluído, amaldiçoado por amor de seus compatriotas, a fim de que eles conhecessem o Evangelho. No capítulo 10, Paulo fala que está fazendo constante oração a fim de que Israel seja salvo. Então há uma preocupação no que diz respeito à salvação do povo de Deus. E Paulo aqui em nenhum lugar, em nenhuma condição, duvida da ação de Deus para salvar. Ele prega e se preocupa com o fato de muitos continuarem endurecendo o coração para o Evangelho. Ele prega confiando no poder de Deus para salvar e se preocupa com o fato da dureza, da obstinação daqueles que recebem a mensagem, e não correspondem à mensagem que receberam. Eu acredito que, para continuarmos entendendo aqui o capítulo 11, a gente precisa dar ainda mais um passo atrás, que é recorrer ao capítulo 8 de Romanos. Se você se recorda daquilo que Paulo tratou no capítulo 8, ele termina o capítulo 8 trazendo várias declarações maravilhosas acerca do Evangelho, acerca do poder de Deus, da soberania do Senhor. Entre elas, Paulo nos diz que sabemos como Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Também Paulo nos ensina que, se Deus é por nós, quem ou o que pode ser contra nós?
Paulo nos diz no capítulo 8 que nada, absolutamente nada, altura, profundidade, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dito isso, e apresentando o capítulo 8, alguém poderia indagar sobre a eficácia e a durabilidade da promessa. Alguém poderia questionar: Paulo, me diga uma coisa aqui, me explica uma coisa. Explicar o quê? Me diga o seguinte: olha, você tem falado que todas as coisas cooperam para o bem. Paulo, você disse que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Paulo, você disse que nada pode nos separar desse amor. E Romanos 8 é interessante, que começa dizendo: agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e a consequência disso, é o que está lá no final de Romanos 8, também não há separação. Uma vez que nós somos alcançados pelo poder do Evangelho, uma vez que Cristo nos liberta da condenação do pecado, nós não podemos mais ser separados do nosso Senhor. Mas alguém poderia dizer: e o que falar então daqueles que estão negando o Evangelho? E o que dizer daqueles que não estão aceitando a mensagem? E o que dizer, Paulo, daqueles que estão se desviando? Nesse caso, a indagação correta, de um suposto opositor aqui seria o seguinte: Paulo, me responde uma coisa: quanto tempo podemos confiar na promessa de Deus? Quanto dura essa promessa? Quanto dura, aquilo que Deus promete? O capítulo 9 é exatamente o início dessa resposta. O capítulo 9, Paulo começa respondendo inicialmente a esse problema. E o que ele está respondendo? Que nem todos os de Israel são israelitas de fato. Assim como já aprendemos, que há um povo de Deus dentro da igreja, que há um Israel dentro de Israel, Paulo está dizendo: olha, Deus nunca disse que salvaria todo mundo. Deus nunca disse, que ia salvar todo Israel de maneira indistinta. Desde Moisés, Deus sempre anunciou, que ele tinha um povo peculiar, que ele tinha um povo especial, e que isso não se aplicava a toda a descendência indistintamente. Se assim fosse, a todo filho carnal, dentro da promessa também se aplicaria a Ismael, o filho segundo a carne. Paulo tem uma perspicácia, tem uma santa sutileza. E quando ele cita Moisés, cita Isaías, cita os demais profetas, qual é o intuito dele citar? Ele faz isso no capítulo 9, no 10, e vai fazer isso diversas vezes no 11, citando Davi, citando Moisés novamente, citando os escritos antigos. Por que Moisés faz isso? Ele está confrontando as pessoas. Porque Paulo faz isso? Ele está confrontando as pessoas. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês judeus estão enrolados, por exemplo, na justificação, mas isso não é nada novo, haja visto que Deus já tenha pregado e anunciado isso diversas vezes. Vocês estão enrolados e tropeçando em algo que vocês estão ignorando por muitos anos. Na verdade, Paulo, ele está confrontando de maneira muito dura esse povo, e isso ele estaria dizendo o seguinte: olha, vocês judeus cumprem todos os dias sagrados, se apegam ao livro sagrado, a Torá. Todos os sábados vocês estão trajados, vestidos, e se dirigem às sinagogas e se reúnem naquele lugar e leem o livro sagrado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês continuam sem entender o que leem. Vocês continuam sem entender os propósitos de Deus. Vocês continuam sem entender a justiça de Deus. E essa basicamente é a questão inicial do capítulo 11. Paulo está argumentando
demonstrando, e isso baseado na Escritura, que Deus, que nem todo Israel é Israel de fato, mas que Deus não rejeitou todo o seu povo. Deus não rejeitou completamente o seu povo, há um remanescente. E isso aqui, quando Paulo fala, olha, Deus não rejeitou o seu povo de modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E aqui eu já chego no versículo 2. Paulo responde aqui, direta e indiretamente, a dois possíveis grupos dentro da igreja. Paulo estaria com isso ensinando tanto a judeus que estão em Roma, quanto a gentios. E ensinando o quê? Paulo estaria ensinando aos judeus que a salvação é pela fé, que a justificação é pela fé, e que Deus não rejeitou completamente o seu povo, que reservou para si um povo especial, um remanescente santo. Já que o povo judeu o judeu dentro da igreja poderia ouvir as palavras de Paulo e achar Paulo um tanto duro e dizer, então quer dizer que Paulo está falando que o judaísmo não existe, que Deus rejeitou completamente o povo. E olha, irmão, é claro, o problema de má interpretação daquilo que se escuta, né, perdura por anos, né? Por anos. Na verdade, parece vir do Éden, né? Já que Deus dá uma ordem a Eva, e quando Eva troca uma informação com a serpente, ela conta uma história bem diferente daquilo que Deus havia falado. Enfim, Paulo parece estar se precavendo disso também, de uma má interpretação, de burburinho, que alguém pudesse dizer, olha, você viu a última carta do apóstolo Paulo para a igreja? Dizendo que os judeus foram completamente rejeitados, e Paulo está dizendo, de modo nenhum, eu sou judeu. Em segundo lugar, Paulo também está tratando os gentios, que por sua vez poderiam também fazer uma interpretação daquilo que receberam, e aí começaram a concluir que, olha, Paulo está dizendo que há uma superioridade gentílica em função dos judeus. A rejeição deles nos levou a um patamar elevado, a uma condição diferenciada. Então nós agora somos superiores. Eles poderiam entender isso. Paulo também vai explicar no capítulo 11 que isso não pode ser compreendido assim. Então, Paulo com isso, ele vem tratando, e eu diria aparando as arestas de qualquer interpretação prejudicada por algum sentimental aqui, né, que possa achar-se ofendido com aquilo que Paulo está falando. Em resumo, Paulo está dizendo no versículo 1 que a promessa não falhou, haja visto o testemunho pessoal que ele é israelita. E parece que ele está citando aqui o Salmo 94, versículo 14, que diz assim: pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Possivelmente o versículo 1 e 2 estão amparados aqui nesse texto. Então no verso 2, Paulo diz: Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo. Elias denuncia Israel. De novo, novamente, o apóstolo afirma: Deus não rejeitou Israel. E como Deus rejeitaria o povo que ele conheceu de antemão? Irmão, a fé reformada, o conhecimento bíblico da Escritura, isso é a fé reformada, né? É a pregação bíblica expositiva da palavra, o ensino bíblico fundado somente na palavra, nos traz uma certa segurança que eu diria ser indizível. É complexa até de explicar, mas o cristão que recebe o evangelho da graça, o evangelho que nos ensina a justificação pela fé,
Ele deve carregar no seu coração uma certa certeza, uma certa confiança, que gera um certo sossego para ele. Uma paz essa, conforme a Escritura nos ensina, que excede todo o entendimento. Por quê, irmão? Porque o cristão, ele não pode estar vivendo na tensão entre estar ou não salvo, entre desfrutar ou não da salvação. Uma vez que ele foi liberto por Cristo, uma vez que ele foi liberto da escravidão do pecado, aquilo que nós temos lá em Romanos 8, agora, pois já não há condenação, ele passa a carregar uma certeza de que também não há separação, porque Deus não rejeita os que de antemão conheceu, Ele não rejeita o seu povo, Ele não abre mão da sua herança. Então sim, a gente enfrenta dificuldades, aflições, há situações que se levantam contra as nossas vidas e de fato nos abatem, nos entristecem. Muitas vezes perdemos motivação, mas entregar-se, ceder, abandonar aquele que nos salvou, segundo a Escritura, é impossível. Como Deus rejeitaria o povo que Ele conheceu de antemão? Essa aqui, o versículo 2, seria a segunda prova que Paulo apresenta. Se a primeira foi uma prova pessoal, eu também sou hebreu, eu também sou israelita, a segunda prova é uma prova teológica, bíblica. Lá em Romanos 8, por exemplo, Romanos 8, 29, aí você pode ler depois. Romanos 8, nós aprendemos que conhecer de antemão implica também amar de antemão, e assim escolher de antemão, eleger. Seria um erro, e um erro grosseiro, pensar que esse conhecimento de Deus de antemão é um leve flash de conhecimento, é um conhecer de vista, é um conhecer distante, é um conhecer de relance. É como se Deus olhasse e falasse: ah, eu sei quem Ele é, ou sei o que fará. A gente precisa entender isso, né, irmão? O conhecimento de Deus nunca é parcial. Deus nunca conhece parcialmente uma coisa. O conhecimento de Deus não é um conhecimento baseado na experiência. O nosso conhecimento é um conhecimento baseado na experiência. É um conhecimento baseado, no senso empírico, no contato com a coisa, com as formas, com as cores, com os objetos do mundo. Não é assim? O conhecimento de Deus não. O conhecimento de Deus é pleno, é completo. Deus conhece tudo completamente. Tapeceiro, ele conhece o fim desde o começo. Quando ele começa a fazer a obra, ele já sabe como é que vai ficar. Ele conhece do começo ao fim. E nesse caso, conhecer também implica amar, eleger. É interessante fazer aqui essa conexão, que conhecer para os antigos, no Antigo Testamento e também no Novo, conhecer é algo íntimo, é algo mais pessoal. Conhecer também envolve um tipo de relacionamento mais íntimo, como relacionamento sexual. Todas as vezes que um homem despojava uma mulher e levava, ia para sua noite de núpcias, passando disso, entrando nisso, ele tomava conhecimento dela e a conheceu.
Conhecer de antemão, a ideia de conhecimento de Deus está envolta nesse sentido de um conhecimento íntimo, de um conhecimento profundo, de um conhecimento além de um relacionamento casual. Sendo Deus que conhece, Ele conhece tudo completamente. E para mostrar isso, Paulo recorre ao livro de 1 Reis 19, né? E para o apóstolo tem uma coisa que é interessante. Em todo o livro de Romanos, Paulo escreve uma carta extremamente carregada, né, de textos do Antigo Testamento. Mas o capítulo 9, 10 e 11, ele é exaustivo no uso dos escritos antigos. E por quê? Porque o tema que ele está colocando é um tema um tanto delicado. Delicado para um judeu receber, para um judeu entender. Então, nesse caso, ele mostra por meio dos textos antigos que aquilo que ele está ensinando não é nada novo. Aquilo já foi ensinado no Antigo Testamento, já foi ensinado por Moisés, já foi ensinado por Elias, já foi falado por Isaías, mas o povo continuou sem ouvir. Então, do versículo 3 ao versículo 5, ele vai exatamente citar aquilo que está lá em 1 Reis. Olha o versículo 3. Senhor, essa é a denúncia de Elias, né? Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Mas qual é a resposta divina para ele? O que Deus diz para Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente restou um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, recorrendo à história de 1 Reis 19, eu falei isso aqui pela manhã, né? A primeira vez que eu preguei um sermão na minha vida, né? Isso eu não falei. A igreja, né, Cristo havia nos encontrado, a gente entende isso agora, e a gente ia para uma igreja, irmão, que a igreja eu acho que devia ser daqui ali para a parede, assim, né? E não estou de exagero não, eu ficava do lado de fora, e a primeira vez que eu preguei, eu lendo a Bíblia e tal, e cheguei na igreja e o pastor não foi, né? E falaram assim, mas alguém tem que pregar, Hugo, é você, aquele negócio que acontece que é inacreditável, né? Não, irmão Hugo, então vai lá e dá. E fui e preguei em 1 Reis 19, falando sobre o altar de Deus, né? O altar destruído. Isso, não sei, no ano de 2000, 2001, não lembro. Mas essa mensagem, aquilo que acontece ali em 1 Reis 19, torna-se fundamento para aquilo que Paulo está tratando agora aqui em Romanos 11. O profeta Elias enfrenta 850 profetas no monte, falsos profetas no Monte Carmelo. Deus opera grandemente naquele lugar, enviando fogo do céu, lambendo o sacrifício e dando uma força gigantesca ao profeta Elias, a ponto dele matar 850 profetas a fio da espada. Essa unção a gente está precisando hoje, né? Mas é porque não pode mais, que coisa. Sabendo, depois de fazer tudo isso, né, o profeta Elias deveria estar morto de feliz, mas ele escuta que tem uma certa rainha chamada Jezabel, que, por sinal, quer matá-lo. E com medo foge dessa rainha, vai para o deserto e profere exatamente as conhecidas palavras que estão aqui citadas por Paulo no versículo 3 do capítulo 11. Senhor, eu sou a última Coca-Cola, acabou, não tem mais ninguém. Mataram os teus profetas, destruíram os teus altares e só eu fiquei
e procuram tirar a minha vida. O que Elias queria de Deus, irmão? Elias queria que Deus agisse, desejava que Deus agisse, judicialmente em favor dele. Que Deus, desse cabo lá, da rainha e do rei, Jezabel e Acabe. Mas a resposta de Deus foi diferente. Mas aqui, eu queria só ressaltar o que Elias está dizendo e por que Paulo está falando isso. Elias está denunciando que a nação de Israel se corrompeu, é isso que Elias está dizendo. Senhor, o teu povo destruiu os teus altares. Senhor, o teu povo adorou falsos deuses. O teu povo matou os seus profetas. Jesus disse isso lamentando por Israel. Um povo que mata os seus profetas. E a gente precisa, e eu entendo que você entende isso, que quando nós falamos de profeta, nós não estamos aqui mencionando e se referindo ao famoso dom, que os autodenominados profetas por aí se dizem, eis que te digo, eis que te falo. Os profetas são aqueles que anunciavam a palavra de Deus, anunciam a mensagem do Senhor. E nesse caso, o povo está matando. E por que o povo mata o profeta? O povo mata o profeta porque o profeta traz a verdade, e a verdade confronta, e a verdade acusa, e a verdade traz juízo, condenação. Então o que Elias está trazendo é uma denúncia. Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu escapei. Nesse caso, Elias está desolado. Que povo é esse que vê o fogo cair do céu? Lembra lá da mensagem que Elias está falando: olha, vocês precisam abandonar a dubialidade de pensamento. Se Deus é Deus, sigam a Deus. Se Baal é Deus, sigam Baal. Mas não dá para servir a dois senhores. Os próximos sermões, especialmente, nós vamos voltar aqui ao versículo 3, porque os próximos sermões falam sobre idolatria, o problema da idolatria. A resposta de Deus para Elias é o seguinte: Elias, o povo não está completamente corrompido não, Elias. Não está tudo perdido não, Elias. Embora, sim, mataram os profetas, derrubaram os altares, eu reservei para mim 7.000 que não se dobraram. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Qual é o ponto aqui em questão, Toda a dificuldade que Elias via, tinha a ver com o mau julgamento que ele fez de toda a situação. E Deus mostra para ele que há um remanescente, que Deus sempre cuida dos seus. O irmão, é duro assim dizer isso, porque... Mas Deus estaria falando assim: olha, esses que derrubaram os altares, esses que adoraram os falsos deuses, esses que seguiram a Baal, esses não são meus. Esses aí são de Baal. Amaram o mundo, amaram a Baal. O evangelista João, ele vai denunciar isso também lá nas suas cartas. E vai dizer: olha, esses que se foram não eram dos nossos. É como se Deus estivesse falando: não, esses que se perderam não é o Israel, não é o remanescente, não é o povo eleito, não é a nação adquirida. Eu reservei para mim, eu guardei, eu protegi os meus.
Mas é claro, isso está em completa conformidade com o que Deus, como que Deus se revela a nós. Ele fala que ele é como a galinha que junta os pintinhos debaixo das asas. Ele cuida do seu povo, ele zela pelo seu povo, ele protege o seu povo, ele provê para o seu povo. Paulo mostra exatamente esse paralelo, que Deus não exterminou o seu povo, ou não rejeitou o seu povo, no caso, o remanescente fiel. E tudo isso, irmão, esse contraste entre o 1 e os 7.000, fortalece o que Paulo expressa no versículo 5, quando ele diz: olha, assim pois, também no tempo presente, restou um remanescente segundo a eleição da graça de Deus. Veremos isso nos próximos sermões, mas alguém poderia falar assim: Paulo, e o povo que está rejeitando a palavra? E o povo que disse crucifica-o? E o povo que está lá apedrejando Estevão, perseguindo os apóstolos? E esse povo, que supostamente tem a lei e está se colocando contra a lei. Então, Deus está rejeitando o seu povo eleito? Paulo está falando: não, o eleito não. O remanescente fiel Deus está guardando, assim como fez com o profeta Elias. No tempo presente, Deus tem um remanescente segundo a eleição da graça, segundo a sua boa e maravilhosa vontade, não na dependência de quem quer ou corre. Concluímos então esse sermão com algumas lições, aplicações aqui. A primeira delas, irmão, é uma coisa que está nas entrelinhas aqui ensinadas, ditas por Paulo. A palavra de Deus é fiel, mesmo quando não estamos vendo os resultados imediatos. Deus está operando por seu maravilhoso poder. Mesmo quando não vemos a ação, Deus está operando por sua maravilhosa graça. Exemplo disso é o caso do profeta Elias, que pensava ser o último, e Deus dizia: olha, eu guardei um remanescente fiel, mas 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu estava trabalhando, Elias. Eu não parei, eu não cruzei os braços, eu não deixei as coisas acontecerem. É meio que assim: olha, eu te levantei como um grande profeta sobre a nação, para confrontar a nação, mas eu estava resguardando, mantendo, protegendo os meus. Em terceiro lugar, as palavras do apóstolo fazem uma conexão direta com o capítulo 8 de Romanos, quando ele mesmo nos ensinou que todas as coisas cooperam para o bem. Quando ele nos diz que Deus está sempre a favor do seu povo, Deus é por nós. E também nos disse que não há força, autoridade, não há altura, profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Dessa forma, Paulo nos chama a confiar na palavra, a descansar na palavra, a ter o coração sossegado naquilo que Deus tem nos prometido, naquilo que Deus tem nos ensinado por meio da palavra. E por fim, confiar no Senhor, descansar seguramente, repousar, debaixo de suas asas, é o que devemos fazer como cristãos. Deus não rejeita o seu povo. Deus não rejeita aqueles que Ele conhece por antecipação. E por que Deus não rejeita? Porque Ele ama. Escolhendo amar, Ele não pode nunca mais desamparar. Ele não vai nunca mais desamparar. É isso. Vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor,
por tua palavra, damos graça. Pela salvação que alcançamos, damos graça. Pelo bem que recebemos de ti, graças damos. Em nome de Jesus, ó Pai, fortalece o nosso coração por meio da tua palavra. Nos edifica, nos fortalece, nos ensina a confiar, a descansar. Mesmo sem compreender muitas vezes o teu querer e vontade, as tuas ações, nos faz confiar em ti, Deus, repousar em ti, Deus Santo. Aplica, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra à tua igreja, que ela possa crescer saudável em tua presença, firme, Senhor, diante dos teus altares, te louvando, te bendizendo, te glorificando. É isso, Deus, que oramos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Vamos louvar o Senhor.